Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no outro canal aqui do YouTube, o Café com Ações, e no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, MBA em finanças, consultor de empresas, 30 anos de carreira, 15 anos como investidor. Toda essa experiência eu disponibilizo aqui para vocês. São os meus diferenciais competitivos, as coisas que eu vivi e aprendi. As lições aqui compartilhadas, tenho certeza que lhe ajudarão a crescer pessoalmente, profissionalmente e enquanto investidor. Maratone os mais de 1.200 vídeos, faça a linha cronológica desde julho de 2020 e assista todos os vídeos, porque é como se fosse ler um livro. Se você pula as páginas, você não pega toda a história e aí vai ter um entendimento, vamos dizer assim, às vezes distorcido do que eu estou expondo aqui ao longo dessa quantidade tão grande de vídeos. Deixe o seu like, o like é importante, o YouTube recomenda para mais pessoas a partir do seu like. Compartilhe com os amigos. Vamos falar do PIB do Brasil. O PIB do Brasil em 2021, ele cresceu, ele representou uma melhoria da situação do nosso país, recuperando as perdas de 2020, né? Mas ele não se destaca tanto quando a gente olha um ranking de 34 países feito pela Austin Rating, que percebeu que ao olhar 34 países, o Brasil ficou em 2021 na 21ª posição, 21ª posição, atrás de países como a Holanda, o México e a Suécia, dentre outros. Então, o PIB brasileiro, no quarto trimestre, cresceu de 2021, ele cresceu 0,5%. No acumulado do ano, 4,6%. Foi um bom resultado? Sim, recuperamos o que perdemos em 2020. Mas, olhando um ranking de 34 países feito pela Austin Rating, nós ficamos na 21ª posição em termos de crescimento anual de PIB em 2021. Ficamos atrás da Holanda, do México, da Suécia, ficamos à frente da Espanha. Dos vizinhos sul-americanos, o Peru e a Colômbia ficaram à nossa frente. A Turquia, do outro lado do Atlântico, também ficou à nossa frente. O curioso é que o Peru ficou em primeiro lugar em termos de crescimento de PIB. Cresceu 13,3% o Peru. A Colômbia cresceu 10,7%. A Turquia cresceu 11%. Né? Alguns países que estão aí na liderança deste ranking feito com 31 países. Né? Então ficou aí em primeiro lugar o Peru, em segundo a Turquia, em terceiro a Colômbia, em quarto a Índia com 8,2%, depois a China com 8,1%, Israel com 8,1%, Reino Unido 7,5%, Singapura 7,2%, França 7%, Bélgica 6,4%, Hong Kong 6,4%, Itália 6,4%, Taiwan 6,3%, Canadá 5,7%, Estados Unidos e Polônia 5,7%, Holanda 5,6%, Filipinas 5,6%, Holanda 4,8%, México também 4,8%, Suécia também 4,8% e aí vem o Brasil com 4,6% na 21ª posição, né, em termos de crescimento do PIB. O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, diz que historicamente o Brasil fica no meio ou na rabeira da tabela. Mas o problema maior do país não é a posição no ranking neste ano, mas o baixo crescimento do país na última década. Nós tivemos uma década perdida, desde a tragédia do desgoverno Dilma, o Brasil foi para o fundo do buraco, foi uma crise apoteótica, As pessoas têm memória curta e já não lembram os contornos dessa crise, né? Mas o nosso PIB caiu quase 8% e foi uma destruição de valor como fazia muito pouco se teve oportunidade de ver na história do país, né? Uma destruição de valor gigantesca, crises em todos os setores, comércio, serviços, construção civil foi uma ruína sem tamanho, entendeu?
perdemos o Investment Grade, que é o nosso selo de qualidade de investimento, demoramos uma vida inteira para consegui-lo, e a dona Dilma jogou ele pela lata do lixo afora, entendeu? E estamos nessa pasmaceira até hoje, porque estávamos em subida de ladeira, aí a Covid jogou a gente para o fundo do poço. A gente conseguiu agora em 2021 recuperar a queda da Covid, mas ainda estamos aí 2,5%, 3% mais ou menos distante dos números de antes da crise provocada pela Dilma. Então ainda temos aí 2,5% pelo menos para ter que crescer para superar, sair do buraco que a dona Dilma nos jogou, né? Então é isso que a gente tem pela frente ainda. O Brasil tem problemas que sobressaem, né? O país costuma tropeçar nas próprias pernas. O nosso nível da política é horroroso, tenebroso, né? O pessoal, o cérebro de feijão é pouco para falar da cabeça dessa turma, né? E aí a gente não tem um projeto estratégico, a gente não tem uma discussão sobre temas relevantes, né? Reforma tributária, reforma administrativa, as coisas não são discutidas, uma reforma do Estado, né? A implantação do orçamento base zero, desmontando esse orçamento aí ordinário que a gente tem, capcioso, esse orçamento que a gente tem público aí, entendeu? Que compromete o nosso futuro, compromete o nosso presente. Então tinha que jogar ele no chão, fazer todas as mudanças constitucionais que tivessem que ser feitas para zerar o orçamento brasileiro e construir um novo orçamento a partir da ideia do orçamento base zero. Mas ninguém quer discutir isso, né? Quer continuar a bandidagem do jeito que está aí. Fazer o quê? É o Brasil. Mas está aí a realidade, né? Está aí a realidade simples da nossa posição no cenário mundial, né? Agora, vamos sair desse assunto do PIB e refletir um pouco sobre o que os CEOs pensam sobre o futuro. O que os CEOs pensam sobre o futuro. Saiu um artigo recentemente dizendo o seguinte: nos últimos 25 anos, vivenciamos mudanças significativas no cenário de negócios. Analisando mais fundo essas mudanças, podemos dividir esse período em 3 áreas. Na primeira, a gente pode olhar muito um momento marcado pela questão da estratégia competitiva, né? Essa foi uma época onde predominou muito o pensamento do professor americano de Harvard, o Michael Porter. Tive a oportunidade de fazer um curso com ele, assisti umas 2 conferências dele ao vivo. Ele era, naquela época, o grande especialista de estratégia do mundo, né? E ele propunha, né, uma série de inovações para que as estratégias pudessem ser bem-sucedidas e as empresas pudessem adquirir vantagens competitivas e alcançarem, vamos dizer assim, um espaço privilegiado no cenário regional e no cenário global. Depois dessa época marcante, onde o Michael Porter predominou com seu pensamento, suas reflexões, tivemos uma outra época onde tivemos aí uma outra visão que se destacou, que trouxe aí um pouco das questões dos movimentos disruptivos, né? De que empresas grandes poderiam ser atacadas por pequenas empresas com modelos de negócios disruptivos. E aí o Clayton Christensen trouxe excelentes reflexões por meio de suas obras, né? Falando sobre esses movimentos disruptivos. E mais à frente, nós chegamos então ao Sean Kim e a René Malborne, exatamente com a estratégia do Oceano Azul, né, que eu já citei aqui algumas vezes. Tive a oportunidade de participar de um evento com a René Malborne
em São Paulo anos atrás. E aí eles dois, nesse livro, do Oceano Azul, da estratégia, eles destacavam a importância de você deixar aquele mercado altamente competitivo por meio de inovações disruptivas e buscar ampliar vantagens e se posicionar num lugar onde não havia competição. E nesse sentido, temos um exemplo clássico de uma empresa que conseguiu ter essa visão e fez essa visão se transformar em realidade, que é o Cirque du Soleil. Quem conhece o Cirque du Soleil? Eu sou fã. Tive já a oportunidade de assistir 3 ou 4 espetáculos do Cirque du Soleil, um aqui na Bahia e os outros em São Paulo. Maravilhoso, Cirque du Soleil. Vale a pena quem tiver a oportunidade de assistir. Eles estão voltando para fazer temporada este ano aqui no Brasil. Parece que Rio e São Paulo. Mas é imperdível, vale a pena, é uma experiência mágica. E o Cirque du Soleil é exatamente aquela empresa que criou um novo segmento, o de circos sofisticados, totalmente distinto dos circos tradicionais até então. Inovou com a eliminação dos números com os animais e investiu em performances artísticas completamente diferentes do que existia até então. Então, o Cirque du Soleil realmente fez um novo circo aparecer, né? Um novo circo aparecer, com um enredo, com canções, com o teatro, contando histórias e com grandes atletas, muitos atletas olímpicos que não mais faziam carreira como ginastas profissionais e que passavam a ser contratados pelo Soleil para continuar a fazer o que sempre tiveram paixão, né? E são números realmente excepcionais das apresentações do Cirque du Soleil. Muito bem, e agora, dentro desse contexto, né, vivemos agora uma questão que é como esses planos estratégicos, meticulosamente preparados, com aquela visão do Michael Porter, podem continuar fazendo sentido nesse mundo veloz, tecnológico, disruptivo, né? Como as empresas podem ter um planejamento estratégico que lhes dê segurança diante desse cenário tão desafiador, né? O próprio conceito do Oceano Azul também já não é uma garantia para limitar os efeitos desses movimentos repentinos e disruptivos, né? Então, como viver isso? Essa é a grande questão. E aí a gente tem empresas que foram surgindo nessa dinâmica do novo, né? Como o Uber, desafiando os táxis, o Airbnb desafiando a indústria hoteleira, né? O WhatsApp desafiando aí todas as empresas de telecom, e temos as fintechs, as startups, e tudo isso é um cenário realmente muito frenético, dinâmico, e agora estamos pela frente aí por viver a questão aí do 5G e uma série de transformações de inteligência artificial, robótica, metaverso. Como se lidar com tudo isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Liderar num ambiente complexo como este, acelerado como este, requer aprendizados, requer um perfil adequado, é preciso ser altamente disciplinado e focado. As empresas precisam ter disciplina e foco, elas precisam procurar estar entendendo as tendências do mundo e tentar chegar lá primeiro, né? Os líderes têm que estar profundamente convencidos dessa necessidade de transformação, que isso é uma questão de sobrevivência. É essencial ter os talentos adequados, formar as equipes certas, eles têm que estar imbuídos e comprometidos na jornada. Resiliência é fundamental, tropeços, críticas, erros, tudo isso faz parte do jogo. Uma transformação leva tempo, não é uma missão fácil, por isso querer que a Oi já esteja nadando de braçada ou voando em céu de brigadeiro não faz o menor sentido. É preciso compreender que é preciso coragem para assumir riscos. Não existem mapas para trilhar caminhos não navegados, não existem
biografias que possam ajudar a explicar as suas próprias decisões. Uma transformação não é uma missão fácil, né? Então, tudo isso vai exigir das lideranças muito empenho e assumir riscos e aprender com os erros. Não há atalhos, se podemos concluir dessa forma, não há atalhos, né? É o experimentar, é o fazer, é o procurar aprender com os erros e se recuperar rapidamente deles, como diz Jorge Paulo Lemas. Errar não é problema, o importante é recuperar-se rápido, diz Lema, entre as suas muitas lições, né? Então a gente precisa experimentar. Essa experimentação está no aprendizado e a cada dia é mais um passo na criação do futuro. Cada dia é mais um passo na criação do futuro. É isso que a gente precisa entender. Fazer a cada dia a nossa história. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.